das tarefas do Parlamento é estar atento e debater a questão dos impostos que são pagos por diversos setores, mas que no Brasil tem recaído fortemente sobre a população de uma maneira geral. Aliás, alguns estudiosos dizem que na raiz do surgimento do parlamento está a preocupação em controlar, não deixar ao arbítrio de quem está no poder executivo, a questão dos impostos. Um dos impostos importantes para o governo do Estado, parte dele vai para os municípios, é o chamado IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Essa casa aprovou uma lei de minha autoria em 2010, que corrigiu uma irregularidade flagrante. Pouca gente sabe, mesmo proprietários de carro, que o IPVA é cobrado sendo um percentual do valor do veículo. Aqui no Rio de Janeiro, o veículo a gasolina tem como IPVA 4% do valor, o veículo a álcool tem como IPVA 2% do valor. Durante muitos anos, o veículo bicombustível, o carro flex a álcool e gasolina, pagava o imposto mais caro, 4%. E eu defendi aqui na casa que isso era uma irregularidade. Por que cobrar o percentual mais caro? Se o carro a gasolina era 4% e o álcool era 2%, por que o carro a álcool e gasolina pagava o valor mais caro? Felizmente, depois de muito tempo desse debate, o próprio Ministério Público nos deu razão. A Casa aprovou em 2010 uma lei que corrigiu essa irregularidade e desde então o IPVA sobre o carro bicombustível é o percentual intermediário. Nem os 4% do carro a gasolina, nem os 2% do carro a álcool, mas 3%. Isso significou, senhor presidente, uma redução de 25% no valor pago sobre o IPVA da maioria dos proprietários, já que a esmagadora maioria dos carros que são comercializados hoje são bicombustíveis. Agora nós estamos travando uma outra luta, porque um cidadão que perde o seu carro, que é roubado, ou que por um sinistro tem perda total, em vários outros estados, nesse caso, a pessoa deixa de pagar o IPVA nos meses em que não tiver com carro. Então, se o acidente ocorreu em maio, ele vai pagar o IPVA de janeiro até abril, 1/3 do valor. Eu apresentei em 2008 um projeto de lei propondo essa alteração. E o projeto tramita na Casa até hoje, sem ter sido colocado em votação, embora com parecer favorável da Comissão de Transportes. O governo do Estado, um ano depois de nós termos apresentado esse projeto, encaminhou uma mensagem tratando do mesmo tema e aprovou. Só que essa mensagem acabou criando uma discriminação. O que é que acontece hoje no estado do Rio de Janeiro? Se o cidadão teve o carro roubado e ainda não pagou o IPVA, ele irá pagar só correspondente aos meses em que era proprietário do carro. Agora, se o cidadão já pagou o IPVA, ele perdeu. Ele nem é creditado no IPVA seguinte que ele for pagar. Isso, além de absolutamente incorreto, é ilegal, é discriminatório. Por que, deputado Marcelo Simão, que aquele que pagou antes acaba sendo prejudicado, o mal pagador é beneficiado? Então, eu estou apresentando um projeto de lei, já que o de 2008 não foi discutido, e o governo do Estado mandou a mensagem depois do meu, que foi aprovado, corrigindo essa discriminação. Então, se o cidadão já pagou, não é que o Estado vai ter que devolver a cada momento, mas ele é creditado para no IPVA seguinte, ou do ano seguinte, ou do mesmo ano, ele ter reduzido.
É uma medida absolutamente justa, porque não há que se aceitar, principalmente em termos de impostos, uma atitude discriminatória. E é bom lembrar que para muita gente, muitas das vezes o carro é um instrumento de trabalho, deputado Nilton Salomão. Muitos vendedores, eu conheço muitos vendedores que utilizam o carro como um instrumento importante de trabalho. Então você reduzir um valor do IPVA, principalmente quando alguém perdeu um carro que foi roubado, mesmo que ele tenha seguro, o seguro vai recuperar o valor do carro, mas ele vai ter que pagar um novo IPVA, é você inclusive estar preocupado com esses trabalhadores. Então eu apresentei esse projeto no dia de hoje, vou trabalhar para ver se encontro sensibilidade na casa para ele tramitar em regime de urgência, e espero que não venha aquele argumento surrado de que vai criar despesa, porque não cria despesa nenhuma. O parlamento pode legislar em termos de impostos. Eu comecei aqui citando uma lei aprovada aqui na casa, que claramente reduziu o IPVA do carro flex de 4% para 3% do valor do carro. Então eu acho que essa está cumprindo o papel do parlamento de estar atento. Os impostos que o Estado arrecada são importantes para serem aplicados na saúde, na educação, na melhoria das condições de vida da população, mas eles não podem ser exagerados, eles não podem discriminar nenhum segmento da população. Então eu trago essa tribuna, espero encontrar apoio, conversei ainda há pouco com o líder do governo, vou procurar o Detran para colocar essa questão e espero em benefício de um conjunto enorme. Aliás, eu encerro dizendo o seguinte, eu às vezes não entendo, porque em outros estados da federação, a regra já é essa. Em Minas Gerais a regra já é assim, em vários estados do sul a regra já é essa. Eu vi um programa de televisão que anunciava que em Minas Gerais é isso, inclusive informando, porque muita gente não se utiliza desse benefício nesses estados, porque não tem informação. Nós temos que inclusive fazer um trabalho de informar a população os direitos que a legislação lhe garante. Então eu espero, nós vamos lutar para que em curtíssimo espaço de tempo seja aprovado esse projeto de lei, corrigindo essa irregularidade que é aquele cidadão, muitas vezes trabalhadores que usam o carro como instrumento de trabalho, que tem o carro roubado, ou que num acidente tem perda total, que eles sejam liberados da exigência de pagar o IPVA, e caso já tenham pago, na pior das hipóteses, sejam creditados para isso ser abatido no IPVA seguinte. É isso que eu queria dizer, senhor presidente. Tenho certeza que contarei com o apoio de Vossa Excelência.